Sente-se alguma vez a pressão da sociedade para ter um companheiro, mesmo depois dos 70? Talvez olhe para amigos, para a televisão, e pense que há algo de errado por não sentir essa mesma necessidade de ter um romance na sua vida. Ou talvez já tenha tido experiências que o deixaram cansado, desgastado, e a simples ideia de começar tudo de novo parece uma montanha impossível de escalar. Não está sozinho. Muitos sentem-se assim, mas poucas vezes se fala abertamente sobre isso. Parece que há um segredo, guardado a 7 chaves, sobre a verdadeira felicidade na velhice. Um segredo que muitos já descobriram, mas que hesitam em partilhar. A dolorosa realidade é que, por vezes, somos levados a crer que a felicidade na idade adulta tem de vir acompanhada de um parceiro romântico, quando a verdade é que, para muitos, a verdadeira alegria reside noutros lugares. E se eu lhe dissesse que há cada vez mais pessoas com mais de 70 anos a escolher a paz e a tranquilidade acima de qualquer relacionamento amoroso, e que essa escolha não só é válida, como pode ser a chave para uma vida mais plena e feliz? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 8 razões surpreendentes pelas quais adultos mais velhos, com mais de 70 anos, estão a escolher a paz e a serenidade em vez de procurar um parceiro romântico. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre a vida depois dos 70. Uma que desafia muitas das noções tradicionais sobre o que significa envelhecer bem. Vamos explorar como a liberdade pessoal, a autodescoberta e a maturidade emocional se tornam pilares fundamentais. Assista até ao fim para algo que o vai surpreender e que pode mudar a sua forma de ver o futuro. Vamos então começar a desvendar estas razões, mergulhando na primeira que tem levado tantos a escolher um caminho diferente. A primeira e talvez mais poderosa razão é a redescoberta da liberdade pessoal e da autonomia. Pense nisto. Ao longo da vida, muitas vezes as nossas escolhas são influenciadas por compromissos, por responsabilidades familiares, profissionais e até sociais. Fomos pais, trabalhadores, cônjuges, e cada um desses papéis, por mais gratificante que seja, trazia consigo uma série de expectativas e limitações. Agora, na casa dos 70 ou mais, essa fase da vida em que muitos dos grandes marcos já foram alcançados e os filhos, se os tivermos, estão criados e independentes, surge uma oportunidade única. A oportunidade de viver para si, sem as amarras das expectativas alheias. É como se de repente o mundo se abrisse com infinitas possibilidades que antes pareciam inatingíveis. Non há horarios a cumprir para agradar a alguén. Non há a necesidade de conciliar vontades divergentes na planificación de umas ferias ou na simples escolla do que ver na televisán. Podemos llantar cando nos apetece, comer o que nos dá máis prazer, decorar a casa como sempre soñamos, ou simplesmente pasar o día a ler un libro sen interrupcións. Esta liberdade é inebriante e para moitos tórnase tan preciosa que el della de apartillar e inevitablemente ter de amoldar aos desexos de outra persoa parece un paso atrás. É a redescoberta do eu individual, do eu que esteve adormecido ou camuflado sob os múltiplos papéis que desempeñamos ao longo da vida. Esta liberdade permítenos perseguir paixóns antigas ou descobrir novas. Talvez sempre teña soñado pintar, viajar sozinho por Portugal ou aprender a tocar un instrumento. Agora é o momento e a paz de espírito de o fazer ao seu próprio ritmo, sem ter de justificar ou negociar. É algo que muitos valorizam acima de tudo. É a sensação de ser o único arquiteto da sua própria felicidade diária. A segunda razão que anda de mãos dadas com esta liberdade é a profunda autodescoberta e o crescimento pessoal que ocorre nesta fase da vida. Não se trata apenas de liberdade de ação, mas de liberdade de ser. Ao longo dos anos acumulamos experiências, algumas maravilhosas, outras dolorosas, e com elas vêm cicatrizes, lições aprendidas e uma sabedoria que só o tempo pode trazer. Muitos chegam aos 70 com uma clareza sobre quem são, o que valorizam e o que já não toleram. Há uma honestidade brutal consigo mesmos que é libertadora. As máscaras caem, as inseguranças juvenis diminuem e a necessidade de validação externa evapora-se.
Já não precisamos de provar nada a ninguém. Esta fase é um período de introspeção e de refinamento da nossa identidade. Começamos a entender melhor os nossos próprios padrões de comportamento, os nossos gatilhos e os nossos desejos mais profundos. Para alguns, isso significa revisitar relações passadas, aprender com os erros e, finalmente, fazer as pazes com a própria história. E ao fazer essa jornada interna, muitos percebem que a energia e o foco que antes se dedicariam a um relacionamento romântico agora são melhor investidos na sua própria evolução e bem-estar. Não é egoísmo, é uma prioridade bem colocada. É a compreensão de que, para ser feliz com alguém, é preciso primeiro ser feliz consigo mesmo. E essa felicidade interna, essa paz, é um projeto pessoal que, nesta idade, muitos consideram o mais importante. A procura por um parceiro romântico, com todas as suas complexidades e exigências emocionais, pode desviar o foco desta jornada de autodescoberta e de construção de uma paz interior duradoura. E é precisamente essa paz que se torna o tesouro mais valioso. Agora que exploramos a importância da liberdade e da autodescoberta, vamos avançar para a próxima razão que explica esta tendência tão forte. Continuando a nossa exploração, a terceira razão é a ausência de bagagem emocional de relacionamentos passados ou a superação dela. A vida traz consigo amores, desamores, alegrias e tristezas. E cada relacionamento, por mais positivo que tenha sido, deixa a sua marca. Para muitos com mais de 70 anos, isso significa décadas de experiências românticas, algumas das quais podem ter sido profundamente dolorosas. Traições, desilusões, perdas, divórcios ou a viuvez, tudo isso deixa uma bagagem emocional que, mesmo que se tenha trabalhado para a curar, permanece como um lembrete do quão vulneráveis podemos ser. A ideia de abrir novamente o coração, de se expor a essa vulnerabilidade, de enfrentar o risco de nova dor, é para muitos uma perspectiva assustadora. É como se tivessem chegado a um porto seguro depois de uma tempestade, e a última coisa que desejam é voltar para o mar agitado. A paz que advém de não ter de gerir as expectativas, as mágoas ou os traumas de um novo parceiro, ou mesmo de reviver os seus próprios, é imensa. Muitas vezes, a energia que se gasta a navegar as complexidades emocionais de um relacionamento pode ser esmagadora. E nesta fase da vida, essa energia é vista como um recurso precioso a ser investido noutras áreas. Há quem diga que já fez o seu tempo no amor romântico, que já deu o que tinha para dar e que agora é a altura de receber a paz que a solidão consciente e escolhida pode oferecer. Não se trata de amargura, mas de uma escolha madura e informada, baseada numa vida de experiências. É reconhecer que o amor romântico, embora belo, não é a única fonte de alegria e que a paz interior e a ausência de drama são mais prioritárias. A quarta razão surpreendente prende-se com a gestão limitada de energia e o desejo de a preservar. À medida que envelhecemos, os nossos níveis de energia mudam. Já não temos a mesma vitalidade dos nossos 30 ou 40 anos. Tarefas simples podem exigir mais esforço e o tempo para recuperar torna-se mais longo. Um relacionamento romântico, mesmo que saudável, exige uma quantidade considerável de energia. Para conversar, para resolver conflitos, para planear atividades juntos, para se adaptar às rotinas de outra pessoa, para oferecer apoio emocional. E para muitos, essa energia já está a ser direcionada para outras áreas que consideram mais importantes. Passar tempo com netos, hobbies, cuidar da saúde, ou simplesmente desfrutar de momentos de calma e descanso. A escolha de viver em paz, sem as exigências inerentes a um compromisso romântico, é uma forma de autoproteção e de otimização dos recursos energéticos. Não se trata de uma desistência, mas de uma decisão estratégica. É uma forma de dizer: a minha energia é limitada e vou usá-la de forma inteligente para viver a vida que me traz mais alegria e menos stress. Imagine um dia em que se sente mais cansado, ter de se preocupar com a disposição de outra pessoa, com a necessidade de socializar ou com discussões pode ser exaustivo. A liberdade de simplesmente descansar, sem sentir culpa ou pressão, torna-se um luxo inestimável.
Esta gestão de energia permite-lhes focar-se no que realmente importa para a sua qualidade de vida diária. A quinta razão é a mudança de prioridades e o valor crescente dado à tranquilidade e à rotina pessoal. Ao longo da vida, as nossas prioridades evoluem. Na juventude, pode ser a carreira, a família, a construção de um lar. Na meia-idade, talvez seja a estabilidade e a criação dos filhos. Mas depois dos 70, muitas dessas prioridades mudam. A paz de espírito, a saúde e o tempo para si próprio ganham um peso enorme. A rotina pessoal, aquela que construímos ao longo dos anos e que nos traz conforto e previsibilidade, torna-se sagrada. Levantar-se quando se quer, tomar o pequeno almoço ao seu ritmo, passear no parque, ver as suas séries preferidas ou simplesmente não fazer nada, sem ter de coordenar com mais ninguém. Um relacionamento romântico, por definição, exige um ajuste dessas rotinas, uma negociação de vontades e a adaptação a um novo ritmo. E para muitos, a ideia de perturbar essa paz e essa rotina tão arduamente conquistadas é impensável. A tranquilidade de um lar, onde se é o único senhor do seu tempo e espaço, é algo que se valoriza imenso. É como ter um refúgio, um santuário, e a ideia de o partilhar e potencialmente ter de abdicar de parte da sua serenidade para se adaptar a outra pessoa simplesmente não compensa. A solidão, para muitos, deixa de ser um vazio a ser preenchido e transforma-se num espaço de calma e autorreflexão, onde a paz interior pode florescer sem interrupções. É uma escolha deliberada por uma vida mais serena. Agora que vimos como a bagagem emocional, a energia limitada e as prioridades alteradas influenciam esta escolha, vamos mergulhar nas últimas razões que solidificam esta busca pela paz acima do romance. Continuando a nossa jornada, a sexta razão é a crescente independência financeira e a sua importância. Para muitos adultos com mais de 70, a estabilidade financeira é algo que foi construído com muito trabalho e sacrifício ao longo de décadas. Aposentadorias, poupanças, talvez uma casa paga. Tudo contribui para uma sensação de segurança e autonomia. Um relacionamento romântico, especialmente nesta idade, pode trazer consigo preocupações financeiras significativas. Partilhar despesas, gerir patrimónios, lidar com diferentes hábitos de consumo ou mesmo preocupações sobre heranças e impostos podem ser fontes de estresse e conflito. A liberdade de gerir o seu próprio dinheiro, de gastar ou poupar como bem entender, sem ter de justificar ou negociar com um parceiro, é um fator de paz muito relevante. A autonomia financeira permite-lhes tomar decisões sobre o seu futuro sem constrangimentos. Quer viajar? Pode fazê-lo. Quer investir num hobby? Não precisa de pedir autorização. Não há a preocupação de misturar finanças, o que para muitos é um alívio imenso e uma fonte de controlo sobre a sua própria vida. Esta independência não é apenas sobre dinheiro. É sobre a capacidade de manter o seu próprio estilo de vida, os seus próprios padrões e o seu próprio conforto, sem ter de se adaptar a uma realidade financeira diferente da de outra pessoa. A paz de espírito que advém de ter total controlo sobre as suas finanças é um luxo que muitos não querem abdicar. A sétima razão é a busca por uma conexão mais profunda e autêntica, não necessariamente romântica. Parece paradoxal, não é? Mas muitos adultos mais velhos percebem que a necessidade de conexão humana não precisa de ser preenchida por um relacionamento romântico. As amizades, as relações familiares com filhos, netos ou sobrinhos e as comunidades como grupos de voluntariado, clubes de leitura ou até mesmo os vizinhos oferecem um tipo de companheirismo que é, para muitos, mais gratificante e menos exigente. Estas relações são muitas vezes baseadas em interesses comuns, em história partilhada e em um apoio mútuo que não carrega as complexidades e as expectativas inerentes a um romance. Ter amigos para um café, para um passeio, para uma visita cultural ou simplesmente para conversar sobre a vida pode ser profundamente enriquecedor. Para muitos, a beleza dessas amizades está precisamente na súa simplicidade e na ausencia de drama. Non há necesidade de traballar o relacionamento no sentido romántico, de lidar con ciúmes, con a presión de encontros ou con as dinámicas de poder que por veces surxen nun casal. É un tipo de amor e de conexión que se manifesta de formas diversas e que para moitos
é mais do que suficiente para preencher a vida com alegria e significado. A paz de saber que se tem uma rede de apoio e de afeto, sem as exigências do amor romântico, é um tesouro. E, finalmente, a oitava e última razão, que talvez seja a mais profunda, a paz mental e a maturidade emocional. Chegar aos 70 ou mais é ter percorrido um longo caminho, é ter visto e vivido muito. Com a idade, vem uma perspectiva mais calma sobre a vida. As pequenas coisas que antes nos incomodavam perdem importância. Há uma aceitação maior do que é e do que não é. A ansiedade sobre o futuro diminui, substituída por uma apreciação do presente. Esta maturidade emocional significa que muitos já não sentem a necessidade de completar-se através de outra pessoa. Eles são inteiros por si mesmos. A paz mental que advém de não ter de navegar as águas por vezes turbulentas de um relacionamento romântico é imensa. Não há preocupação com os altos e baixos emocionais, com as discussões, com os compromissos que podem abalar a sua serenidade. Há uma profunda calma em ser o seu próprio porto seguro. Esta maturidade permite-lhes desfrutar de momentos de solidão, não como ausência, mas como plenitude. É o auge da autossuficiência emocional, onde a felicidade não é contingente à presença de um parceiro. É a compreensão de que a paz interior é a verdadeira riqueza e que tudo o que a perturbe não vale a pena. Então, como vimos desde a redescoberta da liberdade pessoal e da autonomia, à profunda autodescoberta e crescimento, à superação da bagagem emocional, à gestão inteligente da energia, à mudança de prioridades, à independência financeira, à busca por conexões autênticas sem romance e, finalmente, à paz mental e maturidade emocional, há uma série de razões muito válidas e empoderadoras para os adultos com mais de 70 anos escolherem a paz acima de um relacionamento romântico. Lembre-se, não há um caminho único para a felicidade. A sua vida é sua, para ser vivida da forma que lhe traz mais alegria e serenidade. Pequenas escolhas diárias podem levar a uma grande diferença na sua paz e felicidade. O importante é estar em paz consigo mesmo e com as suas decisões. Se alguma destas razões ressoa consigo, ou se tem a sua própria perspectiva, adoraríamos saber. Deixe os seus comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar e inspirar outras pessoas. Se este vídeo lhe trouxe uma nova luz, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais conteúdos que celebram a vida em todas as idades. Viva a sua melhor vida, em cada fase, com a paz que merece.